Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio. Sim, Gabi prometeu no último, né? A gente teve que cumprir um por semana aqui, meu Deus. Muito bem-vindos, a gente decidiu gravar algo aqui sem pauta, sem roteiro nenhum, falar do nosso coração, da nossa experiência, para falar de dois temas super importantes que as pessoas discutem muito por aí. Transição de carreira, empreendedorismo, mundo CLT, prós e contras, o que tem nisso, o que motiva cada um a fazer essas mudanças, essas escolhas. E tem a ver com o episódio anterior, né? Porque toda escolha tem renúncia, tem culpa, aquela coisa toda que vocês já viram no anterior. Quem não viu, corre lá. E vamos falar disso então, Gabi! Muito bem-vinda de novo aqui para mais um episódio. Gente, que maravilha, parça querida. Bom, eu sou a Gabi, Gabi é empresária, a Gabi é casada, a Gabi tem 2 filhos, 3 cachorros e muita coisa para contar aqui para vocês. Elisa é minha parceira querida e este episódio, para mim, é um grande bate-papo, por isso não tem roteiro, porque Elisa viveu no mundo corporativo por muitos anos. 22, precisamente. Certo dia, ela acorda e fala, não quero mais o mundo corporativo. Como foi tomar essa decisão e ter essa coragem? Porque eu não sou do mundo corporativo, já fui por pouco tempo, mas me relaciono muito, né? Todos os meus clientes são do mundo corporativo e eu fico pensando, gente, deve ser muito difícil você bancar essa escolha. Ai, meu Deus, eu não sei se eu banco até hoje, não. Ai, tem tudo a ver, né, com o que a gente falou no anterior. Eu não sei se eu banco essa escolha, não, porque o bancar ali é subjetivo, né? Mas acho que você falou uma palavra importante aí, né, Gabi, que é coragem. Então, queria começar esse processo falando de coragem. Porque eu acho que a coragem em que sentido? Primeiro, a coragem de você reconhecer que algo está te incomodando. Tá? Eu acho que o processo todo, o meu processo, ele começou... Eu vou falar do meu, gente, porque isso é super individual. Cada um vai ter o seu processo, o seu caminho. Mas começou com um incômodo. Então, assim, escutar esse incômodo. Meu Deus, eu não tô feliz. Meu Deus, não é mais isso que eu quero fazer. Meu Deus, meus valores estão entrando em alguns conflitos aqui com algumas situações. E aí eu comecei a dar ouvido a essas perguntas que estavam ali, esse incômodo com essas perguntas dentro do meu ser. E aquilo ali foi crescendo e eu falava, gente... E aí tem um coach que eu amo, aliás, super recomendo, internacional, chamado Brendon Burchard. Quem não conhece, segue. O cara é incrível, ele é coach de celebridades e tal. E eu fiz uma formação com ele. E ele tem uma pergunta da mortalidade. Cara, se eu morrer amanhã e eu olhar pra trás, assim, o que eu vou me arrepender de não ter feito? E eu tinha essa pergunta, assim, eu vou me arrepender de não ter empreendido. Eu preciso empreender. Até quando? Aí eu olhava pro relógio da vida, né? O relógio da vida, porque já tenho, né? Hoje 46 anos, esse processo começou, eu tinha 42, né? No auge ali, no recente, auge, né? Recente, no auge ali do mundo corporativo, no auge de carreira, bem no topo mesmo, assim, de aquele momento que você fala, ainda dá pra ir mais, né? Tava morando fora do país e tal. Mas esse incômodo, eu falei, gente, até quando? Aí no relógio da vida, eu falei, gente, eu vou ter 60 anos com esse incômodo? Aí sim eu não vou mais ter tempo, talvez, para realizar algumas coisas. Então foi aí que começou, falei, eu preciso fazer algo com isso. E aquilo foi crescendo, e essa coragem que você falou foi crescendo para falar, eu preciso fazer algo com isso. Até quando? Né? Preciso fazer algo com isso? Até quando? Essas duas palavras ali convivendo. Mas assim... Todas as escolhas, né? Você ser CLT, você empreender, como você mesmo falou no começo, tem seus prós e contras. O que para você, naquele momento, quando você iniciou sua carreira, o que te surpreendia do mundo corporativo e o que passou a te incomodar? Você pode falar isso? Posso, tranquilamente. Ufa. Bom, ufa. Tranquilo, pessoal, vai escutar aí do mundo corporativo, tá tudo certo, gente. E quem gosta, a gente já vai falar que tem muitas coisas muito lindas no mundo corporativo. E é isso que me encantou durante muitos anos, né? Então, quando eu escolhi o mundo corporativo, eu já tinha muita clareza
que eu queria morar fora, que eu queria trabalhar numa multinacional, que eu queria usar o meu inglês para desbravar o mundo. E eu sou muito, muito, muito grata a tudo que eu vivi no mundo corporativo. Assim, eu fico até emocionada, porque assim, foram anos maravilhosos. Inclusive, a minha família veio do mundo corporativo, que meu marido eu conheci lá no mundo corporativo, né? Nessas andanças aí, mudanças pelo mundo. Mas eu tinha muita clareza disso. Então, eu queria morar fora, né? Eu morei em várias cidades pelo mundo corporativo, então eu tive a oportunidade de conhecer culturas, conhecer pessoas, tudo aquilo que eu sou muito apaixonada. Então eu sempre tive essa retribuição do mundo corporativo, eu aprendi, o mundo corporativo te dá muita técnica, muito contato, né, com coisas do mundo, com teorias, com estudos, com pessoas diversas, então te dá acesso, te dá acesso, acho que essa palavra, te dá muito acesso. Conteúdo e pessoas, né? É isso, Gabi, conteúdo e pessoas, né? E isso é muito rico para pessoas que têm essa energia, né, de se absorver disso. Então, isso me supriu efetivamente durante muitos anos, né? Eu fiz mais de 5 mudanças grandes, né, de cidades, de países diferentes. E isso foi me nutrindo muito, muito, muito. Então eu sou super grata e várias coisas que eu conquistei, materiais, experiências de vida vieram acesso financeiro acesso também. Financeiro também. Acho que acesso a conteúdo, pessoas exato, e financeiro. Exato, porque tem ali a sua retribuição, gente, não dá pra negar, né? Então se você galga ali a carreira, os cargos, né, que também o mundo corporativo é excelente, né, te dá a oportunidade de ter cargos, carreira, se você quer isso realmente, né? Você tem essa possibilidade. Então, eu acho que eu usufruí essa palavra, de todas essas possibilidades, tá? E o momento que eu entendi que eu não estava mais me suprindo é quando eu entendi a minha motivação interna, e onde eu comecei a ter a minha família, né, uma chegada de uma criança. Foi na pandemia, né, isso? Se misturou com a pandemia. Começou antes, porque eu fui mãe já um pouco mais avançada por conta de priorizar a carreira há muito tempo. Meu filho nasceu com 39 anos. Eu tinha 39 anos. E eu fiz uma mudança internacional com ele com 10 meses. E ali já começam as primeiras questões. Maternidade versus carreira, né? E aí pode ser um outro episódio. A gente já vai construindo os episódios aqui, vocês viram, né? Maternidade e carreira. Então, esse é um tema, assim, bem importante, que pra mim, no contexto que eu tinha, Elisa, do que eu gostaria de ter de mundo corporativo, começou a não se encaixar. Porque eu viajava muito, minha posição era global, tinha hora que eu tava nos Estados Unidos, hora que eu estava na Singapura, e um bebê em casa, gente, de 10 meses, 11 meses. Como faz, né? E aí a rede de apoio, que no mundo internacional já é um pouco diferente, eu comecei a questionar essa sinergia, a maternidade e o mundo corporativo, como ele se encaixava para mim. E isso também começou a não se encaixar. Eu não via mais a solução. Você sentia falta de ter mais tempo com o seu filho. Exato, de ficar em casa com ele, de, né, não ter que ficar ligando para minha mãe, para minha sogra, para acolher uma situação de uma viagem, porque a gente não tinha uma rede de suporte bem definida, a gente morava na Inglaterra na época. E aquilo ali foi crescendo, esse incômodo de não dar certo essa combinação, naquele modelo, naquele estilo de vida que a gente estava tendo. E isso, junto com o desejo interno de eu quero empreender, sabe quando tudo vai ali, um balaio? Você tentou... Ó, eu cutucando aqui, tá, gente? Isso eu faço por vocês, tá bom? Os nossos ouvintes maravilhosos. Você chegou a conversar com a sua gestora direta, enfim, como é que foi isso, assim? Houve um espaço para que essa troca existisse, no sentido... Eu sei porque eu vivo isso hoje no meu dia a dia. Eu tenho uma pessoa que está fora, né, em licença maternidade, e a gente conversou muito, antes até dela engravidar, e a gente conversou muito sobre isso, né? Então, é uma preocupação muito grande minha, assim, de ter um ambiente transparente, acolhedor, para que juntos a gente compreenda o momento e encontre uma solução que seja adequada para ambos os lados. O mundo corporativo, vendo de fora,
às vezes eu percebo que ele é pouco flexível nesse ponto. É uma crença minha? Como é que foi? Você chegou, você nem deu espaço para conversar. Você falou, meu, é isso que eu quero. O que eu penso sobre isso? Acho que tem empresas e empresas, né? Acho que eu tive muita sorte de ter uma empresa que sempre acolheu esses pontos, né? Uma empresa que valoriza a diversidade, que valoriza a mulher, que valoriza flexibilidade. Então, acho que com relação a esses pontos, pelo menos na empresa onde eu estava, era super bem resolvido. Tá. Não temos essa sorte em todas as empresas. Sim. Precisamos também aqui, né? Levantar essa bandeira. Exato, aí. que eu presto consultoria para várias empresas também, né? De liderança, de recursos humanos. E a gente vê essa realidade, né? Que não é, infelizmente, uma realidade de todas as mulheres em ambientes. E não é só de mundo corporativo, não, tá? Isso em certos ambientes, né? Vamos falar assim. Uhum. Então, acho que no meu caso, especificamente, foi mais uma combinação de um chamado interno, Tá. né? E aí depois eu também quero te entrevistar aqui. Ela está me entrevistando, gente, mas eu já vou entrevistar também, né? Porque ela também é super, né, empreendedora, empresária aqui, e a gente tem os outros lados. Mas eu queria já viver esse lado que você vive há mais tempo, né, Gabi? E aí você vai falar das dores e das delícias de ser empresário também. Mas eu queria viver isso genuinamente. Então, acho que combinou os fatores, então não posso falar que eu não tive um ambiente para isso, muito pelo contrário, sim, eu tive, mas o meu chamado interno, a minha inquietude interna estava falando mais alto. Então, ela estava falando mais alto e eu com minha culpa de não conseguir ficar com meu filho o tanto que ele precisava naquele momento. Então, eu não estava conseguindo ver essa saída ali acontecendo. Eu falava, eu preciso de mais flexibilidade. Eu preciso, talvez, sair e ficar um tempo sem trabalhar, que era uma decisão também que eu estava considerando. E como é que foi? Assim, você trocou com seu marido, obviamente, imagino eu, né? Que rolaram várias conversas. Porque a gente precisa se planejar para isso, né? É bom ponto. Planejamento. Tipo, beleza, estou decidida, é um chamado interno, vamos lá, chego no dia seguinte na empresa, ó, tá aqui, obrigada, beijo, tchau. Como é que aí chega em casa e fala, peraí, eu não planejei direito, acho que eu aguento só mais um mês aqui com a minha reserva financeira, ou enfim. Nossa, excelente ponto, Gabi. Maria. Excelente ponto, gente. Acho que a Gabi trouxe um tema aqui, gente, crucial. Não larguem a toalha e sai correndo. Não façam isso. Já fica a dica, não façam isso. Não dá pra largar a toalha, larguei, tô cansado. Não. Se planejem. Acho que o planejamento, ele é fundamental. Não dá pra fazer isso sem planejamento, porque senão vai ter muita dor no caminho. Vai ter dor pra você mesmo, que tá fazendo o processo. Vai ter dor para as pessoas que vão estar ao seu redor, porque você tá numa família e você tem compromissos financeiros. Vai fazer falta o seu salário. Vamos seja bem direto ao ponto aqui, né? No nosso caso, né? Os dois contribuíam dentro da família com a parte financeira. Então, não dá pra, de repente, oi, tudo bem? Estamos em 2 contribuindo, agora fica você sozinho aí, hein? Não dá, gente. No nosso caso, pelo menos, não dava. Pode ser que tenha alguns casos aí que consigam. Não era o nosso caso. Então, acho que a parte de planejamento é muito importante. Em que sentido? Vamos enumerar os planejamentos. Planejamento financeiro, gente. No nosso caso, você precisa ter uma reserva planejada para você ficar X tempo sem trabalhar e fazer o seu outro plano acontecer. Porque eu tinha o plano de empreender, mas eu ainda não tinha todas as certezas do qual o negócio efetivamente eu ia abrir. Eu já tinha algumas ideias, mas eram tipo 5 ideias. Até eu pegar uma das ideias já é um processo, você escolher uma ideia para você seguir. Então, se planeje financeiramente. Precisa ter ali uma reserva para falar, vou conseguir ficar... O ideal é pelo menos entre 6 meses a 1 ano. Tá? Você conseguindo suprir aquilo. Gente, eu sei que não é fácil. Não vai ser assim que vai acontecer para todas as pessoas. Mas... Não, a gente tem um caso ótimo, recente, na mídia, assim, que as pessoas talvez vão se conectar, que é o William Bonner. Perfeito! Que 9h da noite, ele em pleno ao vivo ali, Jornal Nacional, falou que estava tomando uma decisão muito importante na vida dele, porque ele sentia que ele não tinha mais tempo para o que ele gostava de fazer, né? Porque o que ele precisava fazer demandava todo o tempo dele. E ele falou, gente, não fiz isso de uma hora para outra. Foram 5 anos. Perfeito. Para que eu conseguisse me planejar,
né, na minha vida pessoal, familiar, tal, e também profissionalmente, porque ele era o editor-chefe, né? Então, assim, quem vai ser meu sucessor? Como é que vai funcionar isso? Perfeito. E acho que é um pouco do que você tá trazendo, né? Exato. Cada um, assim, vai ter um prazo, um momento para fazer isso. Exato, então a gente falou do planejamento, no caso do William Bonner, né, sucessório. Se você tem uma empresa, você tem responsabilidades. Eu também precisava deixar uma pessoa na minha posição, e eu trabalhei isso junto com a minha organização, com a minha chefe na época. Eu te ajudo, vamos trazer uma pessoa com calma, inclusive para não causar uma ruptura para o outro, né? Porque você também, ao sair, você deixa o outro na mão ali, no caso. Eu falei, cara, vamos... E tava tudo certo, a gente se planejou juntas para isso. Porque eu comentei com ela, eu falei da minha intenção. E quando a gente já tem a sua intenção, tenha certeza que para os dois lados já não tá bom. Fato pleno. Então, ela entendeu, porque obviamente que eu já não estava dando todo o meu máximo, né? Porque eu já não estava engajada com o processo. Então, você fazer um processo sucessório, se você tem responsabilidades, não deixar o outro na mão, né? Se você é funcionário, você vai deixar alguém, seus colegas na mão, se você sai. Então, acho que é justo a gente fazer um processo de planejamento sucessório. O terceiro ponto, planejar a parte emocional. Porque não é porque você decidiu, a Gabi começou aqui no começo, né, que você vai bancar. Não, gente, é um processo, é largar... Como é que você sai da zona de conforto? Quem eu era, a Elisa anterior, para ir para uma Elisa nova que eu nem sabia totalmente ainda como ia ser. Isso dói, gente. O medo do novo, né? O medo do novo, você desconstruir, você sair da zona de conforto, de algo que é conhecido. Só de pensar. Me dá falta de ar aqui. Porque é difícil, não é fácil. Não. Mesmo quando a gente quer, eu acho que esse é o ponto. Mesmo quando você quer, não é fácil. Vou dar um exemplo básico aqui que as pessoas vão entender. Cara, você quer mudar de casa. Você quer mudar, você já comprou a casa nova, ou já escolheu, já alugou, qualquer coisa. Cara, você gosta? É gostoso fazer a mudança? Aquele monte de caixa, você desencaixotar sua casa, levar para um outro lugar. É o mesmo processo, só que dentro da gente. E então, que só você pode realizar. Porque ainda na mudança, de repente você vai ter ali pessoas que vão te ajudar, você vai contratar a empresa. Nesse caso... você com você mesmo. Claro, você vai ter muitas pessoas à sua volta com quem você vai compartilhar, que estão ali para te ajudar, mas é um processo muito individual, né? Exato, porque você tem que se preparar e ele vai acontecer dentro de você. O medo, a insegurança. E acho que volta ao ponto que a gente falou num outro episódio com a Cibele, do pedir ajuda. Porque assim, é um processo tão interno, com tanta emoção, com tanto desconhecimento, que precisa de ajuda, gente. Na época, eu tinha terapeuta, eu contratei uma coach de transição de carreira. Aliás, Ju, um beijão. Já fica a dica aí. Muito importante para ajudar a estruturar as ideias, porque eu tinha os 5 negócios que eu queria abrir. Nossa, no processo de transição de carreira com a Juliana, a gente estruturou, gente. Faz sentido a ideia número 1, faz sentido a ideia número 2, a ideia número 3, até para destrinchar, assim, sabe? Dar um caminho, um passo a passo para fazer o processo. E as coisas vão acontecendo, sabe? Eu acho que quando você decide por um caminho, eu não tinha a total clareza do que eu ia abrir, por exemplo. Tá. Mas eu dava um passo, falava, eu vou abrir algo. As coisas parece que vão acontecendo, Quando você aceita e você confia, as coisas naturalmente vão acontecendo. É que às vezes a gente tem uma necessidade tão grande de dar uma resposta para tudo, né? E aí a gente não vai percebendo esses sinais, assim. Mas, por exemplo, no seu caso, então, beleza. Fazia terapia, tinha, né, essa coach aí de transição de carreira, estruturei os projetos. Obviamente, imagino que tem investimento ali, né? Para cada uma das suas opções, existia uma necessidade de desembolso. Sim. E tinha alguma coisa, por exemplo, assim, olha, isso daqui tem que dar certo, tem 6 meses para dar certo, eu tenho 1 ano. Você chegou a... Que aí já é a minha ansiedade. Essa parte dói literalmente no bolso. Essa parte dói no bolso. Gente, esse foi uma desconstrução, assim, super difícil. Porque, sim, existe a pressão do, né, em algum momento, meu salário precisa voltar aqui dentro da casa, né? Tipo, eu tirei ali eu me planejei, eu conseguia, né, fazer minhas contribuições dentro do lar financeiramente, mas chega uma hora que você só tá tirando
né? E você vai fazer o desembolso para fazer, no meu caso, eu decidi por uma abertura de uma franquia. Que foi um processo também todo de construção que não vem ao caso. Mas quando eu decidi, e você olha para aquele investimento, gente, é a dor máxima que começa. Porque você começa a ver saindo, e sai, você investindo, e aí começa a vir a impressão do, meu Deus, vai ter que dar certo. Nossa, eu vou ter que conseguir tirar um lucro disso para ter um salário pelo menos próximo daquilo que eu tinha. E a ansiedade, gente, é um processo. Fiquei doente esse período. Fiquei bem doente. A gente falou da ansiedade, gente, eu fiquei super mal. Internamente, assim, super. Eu não sei, depois a gente faz uma... a gente podia fazer um com os maridos, pra ver o que eles sentiram aí nas nossas mudanças. Olha, total. Já fica um episódio aí, né? Boa. Pra gente ver como é o outro lado da moeda, né? Então, dói muito essa parte, porque você não vê o retorno, você não tem certeza daquilo que vai acontecer. Mas eu falava assim, eu preciso confiar nas minhas bases. Quais são as minhas bases? O meu conhecimento de administração, meu curso que eu fiz lá atrás, as vivências que eu tive do mundo corporativo, e isso me empoderava para falar, vamos. E aí eu tinha a minha intenção inicial, mas, gente, a dúvida e a insegurança o tempo inteiro. Não existe caminhar, você falou de coragem no começo, não existe uma caminhada como essa sem dor, sem medo, sem insegurança. Não, ao meu ver, pelo menos na minha experiência, não existe. Porque é muita dor, é muita insegurança e é muita incerteza. Então, você tenta diminuir, né, essas incertezas com estudos, falando, no meu caso, com outros franqueados, mas mesmo assim fica incerto. E mesmo assim você tem que seguir. E é isso que eu me pegava, gente, agora eu vou, e agora já foi, o trem já saiu da estação, não tem mais volta. Olhando de fora, bom, ela falou da franquia, né, é a Velocity, pode falar? Pode, tá bom. Pode. A Velocity em Campinas, e aí, beleza, tá Velocity, legal, mas ela ali já, tem mais espaço aqui nesse prédio, o que eu posso fazer, o que eu posso trazer, aí você já vai lá, quer dizer... Já faz outra. Você fala assim, não, agora legal, cheguei onde eu queria, consegui, tô mais estruturada, aí já vem outro projeto, já vem outra ideia, o que é isso? Eu acho que quando a gente entende essa inquietude que é de alma de cada um, né, Gabi? Eu já vou querer que inverter a entrevista, né? Eu vou sim, porque eu acho que é esse ponto, né, da gente entender qual é a inquietude de cada um. O que motiva cada um. E para mim é uma grande motivação fazer esse movimento de startup, de ver um negócio saindo do zero, desde o papel ali, desde um projeto que você vê só arquitetônico e ver a coisa acontecendo. Gente, é maravilhoso. Maravilhoso. Então, o que eu diria para as pessoas que pensam em fazer transição de carreira, entendam as motivações, entenda o que está por trás, se conheça, é isso realmente que você quer, realmente. Você está preparado para passar por esse processo todo que a gente falou? Financeiro, emocional, curva líder de emoções, de incerteza. Você consegue lidar bem com incerteza, com instabilidade? Isso é para você, porque se não for, gente, não vá. Fica aí, tá tudo certo. É o que eu falei lá atrás, o mundo corporativo é imensamente maravilhoso. Eu falei das minhas maravilhas aqui no começo, mas não é pra todos, nenhum, nem outro. E aí eu vou inverter pra Gabi. Tchau, tchau. Porque eu queria falar justamente sobre isso, gente. Por que um ambiente, né, dá mais certo com uma pessoa, outro ambiente de empreendedorismo, né, empresariado, no caso de ser uma empresária, não dá certo? Queria que você respondesse um pouquinho assim, Gabi, por que o CLT não era para você? Aonde que você decidiu que eu vou empreender? Que momento foi isso para você? Eu não foi bem uma escolha. Eu me formei em Direito, depois eu fiz mestrado em Sustentabilidade. Eu queria ser advogada criminalista. Que mudança! E daí, eu comecei a trabalhar num escritório de advocacia, né? Como estagiária. Depois eu fui estagiária no Ministério Público. E fui parar no Consulado Britânico. Tinha ali uma vaga temporária de auxiliar da Procônsul cuidando de presos britânicos no Brasil. Eu falei, poxa, bacana, porque eu já faço um gancho com o que eu quero fazer posteriormente. Esses presos todos eram tráfico de drogas, né? Eles eram mulas, levavam droga para o Reino Unido
E o meu trabalho era apoiá-los durante essa transição para serem expatriados. Expatriados, não. Deportados, no caso. Desculpa. E aí, foi muito bacana, adorei. Enfim, ali eu já era CLT, era temporário, mas eu era CLT. Na sequência, abriu uma vaga para ser recepcionista, com salário maior. E ali já vinha a Gabi assim, quero minha independência, quero minha vida, quero sair de casa, não quero morar com a minha mãe, blá, blá, blá. Então, eu falei, vou topar. E aí, fui recepcionista lá. E fui galgando, ali eu já estava concluindo a faculdade e comecei a me envolver muito com a parte de sustentabilidade dos postos da Embaixada Britânica no Brasil. Entrei no mestrado e aí, resumo da ópera, eu era gerente de sustentabilidade da Embaixada no Brasil. Então, eu era responsável por projetos de redução e emissão de carbono. Decidi sair do criminal, por N motivos que não cabem aqui. Falei, vou focar, então, no meio ambiente, que é uma coisa que eu me conecto mais nesse momento. Minha mãe, médica, radiologista, tinha uma consultoria de saúde. Eu, dali do consulado, minha intenção era ir para outra empresa, seguir como gerente de sustentabilidade. E aí, minha mãe falou, você não quer trabalhar comigo? Eu falei, meu Deus, trabalhar com mãe deve ser super complexo. Mas fui. E então ali começou a minha carreira empreendedora. Inicialmente com a minha mãe, depois a gente se separou e eu abri a minha empresa. Olha que interessante. Então foi através aí de um tema familiar. Foi. E foi uma coisa natural, né? Pra mim. Então, não foi por isso que eu falo que não foi bem uma escolha. Claro, eu fiz a escolha, poderia ter continuado, né? Mas fiz a escolha de trabalhar com a minha mãe. E aí, abri a minha empresa. Que legal. E conta, então, para as pessoas que estão nos ouvindo, que tem aquela inquietude que muitos têm no mundo corporativo. Vários colegas de trabalho falam, cansei, quero sair, quero abrir. Conta aí um pouquinho das dores e das delícias de ser empreendedor, de ter sua própria empresa. Quais são os ganhos e as perdas no seu olhar? Quais são os desafios hoje que você enfrenta de ser uma empresária? Bom, indo pela parte boa, eu acho que assim, a minha vida, ela nunca foi muito planejada e as coisas nunca aconteceram como eu imaginava. Sempre tive surpresas, desde pequena. Então, algo que já era muito natural a mim era lidar com a frustração, lidar com imprevistos. Que minha vida nunca foi assim. Olha, são competências importantíssimas, né? Para um empreendedor. Então, eu já era um pouco habituada a essa coisa de nem tudo vai dar certo. E aí, deu errado, o que você faz, né? Perfeito. Então, eu naturalmente já tinha meio que algumas cartas ali na manga. Deu errado, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Então, isso eu vejo como algo que eu acho que eu naturalmente estava preparada para ser empreendedora. Porque eu acho que isso é uma coisa muito importante. É aquilo que você falou. Às vezes, você não tem esse perfil e não tem nada errado. A gente tem que identificar quais são as nossas fortalezas. Então, de positivo, assim, o que o empreendedor tem? A flexibilidade, isso é maravilhoso. Você se conectar com a sua essência, com o propósito, porque você tem a possibilidade de seguir um caminho ou outro, né? Então, um dos motivos que me fez desvencilhar ali com a minha mãe é porque a gente tinha pensamentos muito divergentes na questão da cultura da empresa. Minha mãe vem de outra geração. E eu, naturalmente, já tenho uma cultura, assim, de acolher, de ser muito transparente, de dar liberdade para que as pessoas possam falar abertamente, sem serem julgadas, independente se é diretor, tanto que a gente nem tem esse formato hierárquico internamente. Então, isso me levou, né, a
essa transição naquele momento, né? E você... O que mais, querida? Os desafios, queria, já que é tudo, né, a parte desafios. boa, agora aqui os desafios também, né, porque o pessoal sempre fala, nossa, a grama do vizinho sempre é mais verde, nossa, é super flexível, também é tudo isso, assim, né? É super flexível, tô lá almoçando e bem flexível, tipo, você tem que pagar todos os impostos, aliás, hoje é dia de pagamento de impostos, hein, do Simples Nacional, do Impostos, outros, né, folha de pagamento. Nossa senhora. O 5º dia útil. E o dia 20 que está se aproximando, que é amanhã. É muito desafiador. O que é Primeiro desafiador? que é assim, eu sinto que eu trabalho 24 horas por dia. Talvez, menos 8, né? Eu não sou de exata, sou de humanas, mas enfim, faço o cálculo aí. Então a flexibilidade, ela existe ou não existe? Agora eu fiquei confusa. Explica pro pessoal. O que é essa flexibilidade que a gente tem e a gente também trabalha 24/7, né? O que significa isso? É assim, você tem uma flexibilidade de você ter autonomia. Bom ponto. Sobre a sua rotina. Por exemplo, eu tenho agora, né, querida, sou vice-campeã paulista de hipismo. Ai, parabéns! Olha isso! E você pode fazer uma prova 10 horas da manhã. Posso. Certo? Certo. Então, por exemplo, sexta-feira passada, bloqueei a minha agenda toda. Onde eu estava num campeonato em São Paulo. Faço hipismo terça-feira de manhã, começo a trabalhar um pouco mais tarde. E vai até mais tarde, né? Até meia-noite. Mas é isso, entendeu? Eu vou assistir uma apresentação dos meus filhos na escola. Não preciso inventar nada. Pessoal, vou assistir. E eu falar assim, não preciso inventar nada, isso vale para todos que trabalham comigo. Perfeito. A gente já tem esse combinado. Só avise as pessoas próximas para que eles estejam cientes, para que eles possam apoiar se você não tiver, enfim. Então, essa é a flexibilidade que eu não tinha nos outros ambientes onde eu trabalhei como CLT. E que legal que agora você também, com esse olhar, né, Gabi, você tá conseguindo trazer isso para a cultura da sua própria empresa. Para que os seus funcionários não sintam esse problema de cultura, de uma falta de flexibilidade, que às vezes é possível trazer para o mundo CLT, né? Porque você faz isso para os seus funcionários. Isso é muito, muito bacana. Eu acho que para mim, esse é o maior benefício em ser empreendedora, empresária. Porque de todos os ambientes, eu fui muito feliz, tenho grandes amigos até hoje, mas eu nunca encontrei um lugar onde eu pudesse dizer, nossa, esse lugar é tudo aquilo que eu imaginava de um ideal de lugar para se trabalhar. E, é claro, sou perfeita? Não, eu vou falhar muito. Mas, assim, hoje eu tento ter esse ambiente, prover esse ambiente. E eu troco muito com as pessoas. E eu dou muita liberdade para as pessoas, para elas falarem o que tá legal, o que não tá legal. De verdade, assim, de uma forma muito, muito idônea, assim. Parece, às vezes, até utópico. Porque é muito difícil você encontrar isso. Mas, assim, é uma missão de vida para mim. Eu preciso ter um ambiente em que as pessoas se sintam bem, que as pessoas cresçam e que, ao mesmo tempo, elas se sintam acolhidas. Que a gente consiga conciliar necessidades pessoais e profissionais. Porque as pessoas, elas são uma só, é indivisível. E eu preciso abraçar essa pessoa como um todo. Eu não posso só reconhecer essa pessoa como uma excelente profissional e ignorar a vida pessoal dela. Tem momentos que a vida pessoal vai exigir mais do que profissional. E eu preciso dar a ela essa possibilidade de dizer, tá tudo bem, por isso nós somos um time. A gente tá aqui para acolher no momento que você precise. E isso eu não encontrava no mundo corporativo, né? Então, isso para mim é o que me brilha os olhos, que eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço. Ai, que maravilhoso, Gabi. E eu acho que uma reflexão disso pra gente, não tem caminho certo, igual a gente falou em vários episódios, não tem o certo e errado, não tem o CLT ou o mundo empresariado. Você acabou de descrever
muitas das coisas que várias empresas estão tentando implementar nas suas culturas, né? Existem várias pesquisas de clima, de engajamento organizacional. Vou citar uma aqui que me veio, Great Place to Work, mas existem várias, né? Várias pesquisas, várias... PNQV, da BQV. Aí já faz a propaganda, exatamente. Então já Prêmio Nacional de Qualidade de Vida. Olha que bacana, gente. Porque é isso que eu acho que é o mais importante. Você acabou de descrever várias coisas que um líder de uma empresa CLT, no caso, e vamos chamar de CLT para ficar mais fácil, tá, gente? De uma empresa que tem uma estrutura regular de cargos, precisa também ter essas competências. Então, eu acho muito legal porque o mundo empreendedor tem muito a ensinar ao mundo corporativo tradicional, e o mundo corporativo tradicional tem muito a agregar para o mundo empreendedor. Então, assim, eu acho que a reflexão que a gente faz aqui dessa conversa é a questão de desenvolvimento de competências, porque no final das contas, gente, a gente está falando de desenvolvimento de competências, que tanto faz se você vai estar no mundo empreendedor ou no mundo corporativo, as competências são as mais importantes, né? E a gente está falando aqui de competências, a Gabi tem uma empresa de qualidade de vida, de marketing, que faz campanhas, gente, já fica aqui também a propaganda aí. Pois vão lá, o Wellmaker. E é muito bacana porque um precisa do outro. Um precisa da visão externa, com mais liberdade, com mais flexibilidade, porque isso também faz a gente ter mais flexibilidade de pensamento, se a gente está no mundo externo. E o mundo corporativo precisa trazer isso para o mundo empreendedor, da estruturação, dos processos. Então, assim, é tão rico isso, e desenvolver essas competências como líder, de ter uma equipe onde eu consigo desenvolver flexibilidade, sim, onde eu consigo ter uma gestão humanizada, onde eu consigo ter uma gestão que pensa nesse equilíbrio das pessoas, não equilíbrio perfeito, que a gente já falou que não existe, né? Mas de atender as necessidades pessoais e profissionais, umas vezes em detrimento da outra, de acolher isso genuinamente com a escuta ativa. Então, olha o tanto de competências aqui que a gente falou. Então, acho que isso é muito rico, né? Isso é muito rico, mas eu não falei das dores. É porque a gente focou na flexibilidade, e aí eu fui fundo aí já. Nossa, já mergulhei na flexibilidade. Mas tem perrengue. Com certeza. Tem muitos perrengues. Então, assim, já passou por momentos, uma época da vida, 80% do nosso faturamento estava em uma empresa. Uau! Um cliente. Ai! Aí, Gabi, jovem, lascou. Esse cliente saiu da casa. Eu nunca me esqueço, foi uma das reuniões mais difíceis que eu fiz, que eu chamei os funcionários e eu falei, alguém pode ajudar a pagar o salário mês que vem? Tipo, alguém tem alguma reserva que eu possa conseguir usar e pagar a juros mais baixos do que banco e tal? Nossa, eu nunca me esqueço disso. Nossa, gente, é a responsabilidade de dono. A famosa, escutaram isso? Essa é a famosa dor de dono. É isso. Nossa Senhora. E fui lá, tive coragem. Quem me ajudou sabe. Foi um funcionário que me mandou mensagem depois da conversa, porque eu falei, não quero, né, quero só que vocês reflitam, estamos passando por uma situação muito difícil, teremos que fazer demissão, eu não sei como eu vou dar conta. Na época, a minha mãe passando por um tratamento de câncer de mama. Nossa. E você tendo que cuidar chorei, falar assim, gente, como é que eu vou sair dessa? E eu não tinha com quem contar naquele momento, sabe? Tipo, todos os créditos que eu poderia ter, eles estavam comprometidos. Eu não tinha outra solução. Então, ali tinha um anjo entre os funcionários, que é uma pessoa querida, que eu amo ele até hoje. Não está mais com a gente, seguiu a vida dele e tal. Mas foi super importante naquele momento. E ali, apesar de uma dor profunda, me trouxe muitos aprendizados. Então, o primeiro deles, jamais deixe 80% do seu faturamento com um cliente apenas, né? Você precisa realmente diversificar, pulverizar, para que se um sair, o impacto não seja tão grande.
Mas a agência, né? Eu tenho uma agência de comunicação e marketing. A agência é complexo. Apesar da gente estar nichado na área da saúde, a gente ter um turnover muito baixo, existe isso da agência. Fechou tal projeto, quando esse projeto termina, beijo, tchau, aquela turminha vai embora. Isso para mim também é muito desafiador, porque eu falo, gente, eu preciso ter um negócio que seja sustentável internamente, porque eu não posso ficar oscilando, são vidas das pessoas que estão em jogo. Você é responsável por vidas diretamente, né? Por vidas Quando você tem funcionário, gente, você tem uma folha de pagamento, são famílias, vezes né? Meu marido já me ajudou, quantas vezes eu tive que pedir ajuda. Falei, eu tô lascada, deu errado. Deu errado. E ter essa resiliência, né, Gabi? Eu acho que falando de competências de novo, né? A resiliência é determinante, assim. Porque num processo como esse, você pode afundar num buraco sem fim que você não consegue ter a força para sair, né? E você falou, poxa, a tua vida te ensinou isso de várias formas, né? Duras, difíceis, fáceis ou não, né? Acho que você sabe essa jornada interna. Mas a resiliência, ela é crítica para o empreendedor absurdamente, né? Absurdamente. E depois dessa vieram outros tombos, mas tombos não menores. Mas com a maturidade, com esses aprendizados, você vai se fortalecendo. E aquilo que parece o fim do mundo, né? Depois você vai percebendo que não é tão o fim do mundo. Mas assim, nossa, então Gabi, beleza. Não, eu trato isso até hoje, assim. A última coisa, na última consulta com a minha terapeuta, o que ela falou? Confia. Porque eu tenho um medo absurdo de voltar para esse lugar onde eu já estive. Porque dá medo, né? Dá medo, tipo, eu não quero mais isso. Ela, Gabi, já passou, isso tem muito tempo. Mas o medo fica, o trauma, né? O trauma fica, gente. Então, é uma luta interna, assim. Eu acho que isso é muito desafiador. E eu acho que qualquer pessoa que queira empreender tem que ter muita clareza de que é uma montanha-russa. Exato. Que de repente, sei lá, tá indo tudo bem, de repente brota um imposto ou brota um não sei o que você fala, meu Deus, mas da onde surgiu isso? Minha contabilidade tava olhando, meu jurídico tava olhando, tava tudo certinho. Pois é, as pessoas erram também e falham. Então, assim, você também vai lidando com essas surpresinhas. As surpresinhas do mundo. Muito legal, Gabi. Eu acho que a gente aqui, né, pra ir caminhando aí pro encerramento, a gente espera com isso. De novo, gente, não é dar respostas certas e erradas, porque vocês já sabem que elas não existem, mas mostrar para vocês caminhos, que tem caminhos prós e contras em cada uma das escolhas que a gente faz. A ideia aqui foi compartilhar um pouquinho com vocês das nossas vivências, né? E a gente espera que, de alguma forma, isso ajude sempre vocês com alguma reflexão ou algum pensamento, se eu tô pensando em ficar, se eu tô pensando em sair, e sempre vocês terem um olhar mais amplo, porque quando a gente amplia o olhar das possibilidades que a gente tem na vida e a gente usa isso para tomada de decisão com um olhar sempre mais ampliado, a gente tem mais possibilidades de sucesso, né? Não que o fracasso não vai estar ali em alguns momentos e a gente vai ter que lidar com ele também, mas isso deixa o nosso caminho mais leve. Mais leve. Acho que é assim, não existe o momento ideal, nunca vai existir para nada, às vezes a gente fica buscando o momento perfeito para tomar uma decisão que pra gente seja importante, né? Que a gente tenha feito essa reflexão, que a gente identificou qual é o nosso incômodo, sem julgamento. Então, assim, se você tem isso, se você conseguiu identificar o seu incômodo, a sua essência, o seu propósito, a sua motivação, acredita naquilo, planeja e vai com medo mesmo, também vai com medo mesmo. Vai que dá certo. E a gente queria agradecer muito por vocês que nos escutam. A gente fala muito que, assim, aqui é o nosso momento de descontração, nosso momento de lazer, o nosso momento de troca. E é muito importante também saber o que vocês estão achando, temas que vocês acham importantes. De repente, a gente não abordou algo com relação a empreendedorismo e mundo CLT, que você tenha dúvida e que você queira trocar com a gente, fica à vontade para fazer, né, comentários e sugestões, a gente está sempre aberto a isso, e temas novos que vocês queiram ver, e que vocês queiram que a gente fique aqui num papo cara a cara,
A gente vai adorar, né, querida? É isso, gente. Muito obrigada mais uma vez pela paciência, audiência e tudo mais. E a gente espera vocês pro próximo, porque a Gabi já se comprometeu, né, gente? Que vai ter um episódio. Ai, meu Deus, eu não me comprometi, não, hein? Aí eu não sei, aqui eu vai vou virar. estar aqui, tá? Se ela não vier, eu venho com fantoche de Elisa, mas eu estarei aqui. Porque, ó, depois assiste um outro episódio que ela tá se comprometendo de novo, e eu não tô nessa. Brincadeira. Beijo! Ê, freestyle! Freestyle.